Saulo se despede de Áquila e da sua mulher, e a partir dali ele começa a viver um processo de solidão. Saulo se sentia muito só, muito só. Muito só. Entretanto, ele, apesar disso, ele ouvia, ele sentia como se fossem vozes carinhosas, vozes amorosas que o acompanhavam, que ele não sabia identificar o que era, mas ele sentia lá no seu coração que esse acompanhamento, que essas vozes, elas lhe davam esperança, elas traziam para Saulo como se fosse aquela companhia durante todo o processo que ele vai viver a partir daquele momento que ele se despede daquele casal e parte para começar a sua missão. Saulo não sabia, mas essa companhia espiritual que fazia parte da vida de Saulo a partir daquele momento, na verdade, era Estevão. Estevão que estava acompanhando Saulo a partir daquele momento. E fala assim, não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso é que dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se ao lado como companheiro fiel. Olha a elevação do espírito de Estevão, que morreu vítima de apedrejamento por causa das investidas de Saulo. E o que diz que Jesus quis que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém, Estevão foi a primeira vítima dessa perseguição, ficasse para sempre irmanada ao seu primeiro algoz. E Estevão acompanhou Saulo, seguiu Saulo espiritualmente por mais 30 anos. Vamos lembrar que, nesse exato momento, Saulo estava com 33 anos. Com 30, ele encontra Jesus nas portas de Damasco, tem aquela visão, aquela conversa com Jesus, se recolhe, vai para o deserto, fica 3 anos lá, e ele retorna, então, com 33 anos, e Estevão acompanha Saulo espiritualmente por mais 30 anos. E não é porque Saulo tivesse parado com as perseguições aos cristãos que essas perseguições tinham cessado, muito pelo contrário. Quando Saulo, então, vai para Damasco, reencontra Ananias, é recebido pelos amigos e irmãos do caminho, da igreja do caminho, da casa do caminho, lá ele fica sabendo como que estão as perseguições, ainda mais acirradas. Os fariseus, à época, continuavam a fazer as perseguições junto aos cristãos, e Saulo, então, nessa conversa, nessa reunião, consegue saber a quantas andam as perseguições. E claro que Saulo percebeu a extensa tarefa que o estava aguardando, a missão que Jesus tinha passado a Saulo, que não seria nada fácil. Então, nessa conversa, ele já sabe o tamanho da luta que ele vai enfrentar dali para frente. E não é que a primeira coisa que Saulo vai fazer é no sábado, que tinha as pregações na sinagoga, ele vai até lá. Só que ninguém o reconhece, ele está muito modificado, ele está mais moreno, ele está mais envelhecido, ele está mais tostado do sol, a roupa dele era uma túnica bem mais simples, enfim. E ele vai até a sinagoga, espera o momento de fazer as pregações, toma a tribuna e começa a fazer o seu discurso. E a forma como Saulo falava, que ele sempre foi um ótimo orador, as pessoas começaram a olhar e admirar, porque realmente ele começa falando inicialmente da lei de Moisés. E ele começa a chamar a atenção para si, e todas as pessoas estão ali como se prestando muita atenção e gostando desse orador. E ficam questionando quem é, quem será. E assim ele começa, logo em seguida, a falar do Messias Nazareno. Ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar do Cristo, desse homem Deus que veio à Terra, nesse momento. Eles reconhecem naquele orador a pessoa de Saulo. E aí é os piores impropérios que ele começa a ouvir. É ele, é o traidor, é o blasfemo, é o bandido da seita do caminho. Lógico que já mandaram ele descer, quem estava lá coordenando a reunião na sinagoga já manda ele descer da tribuna e já conduz ele para a sala de interrogatório para saber, né, se era ele mesmo, e ali começa já o martírio de Saulo. E aí falam assim, que desde quando ele deixou o Sinédrio e fez aquela primeira pregação lá, 3 anos atrás, o Sinédrio havia expedido um mandato de prisão para Saulo. Então, que ele ficasse ali porque ele seria preso. Mas Saulo era muito culto, era muito inteligente, ele era um doutor da lei. E aí ele fala, não, eu quero saber onde está o meu mandato da minha prisão. Ah, aguarde porque o pergaminho está para chegar. Mas até que viesse, Saulo faz mais um discurso falando dos túmulos caiados, que por fora seguem a rigidez da lei, mas por dentro só tem podridão, faz esse discurso e sai, porque não tinha o papel mandado da sua prisão. Ocorre que as pessoas, os escribas, os fariseus, os participantes ali, adeptos da lei de Moisés, eles estavam indignados com a volta de Saulo, com a petulância de ele ir à tribuna fazer esse discurso a favor da filosofia, do evangelho, do Jesus, o Nazareno. E, a partir do momento que Saulo vai embora, não dá nem 3 horas, ele já sai com expedições e expedições pela cidade, devassando residências. E aí,
começa novamente uma perseguição para prender o traidor. Foi colocado guardas nos muros, nas portas de entradas de Jerusalém, de forma que Saulo não conseguisse fugir. Então Ananias pediu a uma adepta da Casa do Caminho, que era uma lavadeira, para que ela acolhesse Saulo. Saulo imediatamente já foi para essa casa, ficou lá. Enquanto isso, Ananias já foi preso, já foi colocado em interrogação, já foi sob tortura. Mas, dali alguns dias, Ananias foi solto e foi ter com Saulo naquela choupana. E ali começou, então, a bolar um plano para tirar Saulo da cidade. Desculpa, na verdade, ele estava em Damasco e queria entrar, sair e ir até Jerusalém. Nas portas de Jerusalém, que estava uma guarda. Então, eles bolaram um plano de ele ir escondido sob cestas, sob cestos, numa carroça e tal, para poder entrar. Alguns companheiros fizeram todo esse plano para ele poder entrar dentro da cidade murada de Jerusalém. E foi isso que aconteceu. Saulo foi, então, camuflado e conseguiu entrar à cidade de Jerusalém, que era onde ele queria ir, para ficar mais próximo dos seus companheiros, seus novos companheiros da Casa do Caminho. E quando Saulo finalmente consegue chegar em Jerusalém, antes ele passa por Cafarnaum, ele passa por Nazaré, ele tem as lembranças das histórias de Jesus naquela região, ele vai até o lago, ele encontra Levi, ele encontra muitos homens valorosos que estavam ali junto de Saulo, e ele conversando e recebendo as melhores instruções e dando esperança a essa nova missão. Saulo estava muito, muito emotivo. Estevão sempre o acompanhando e lhe transmitindo muita segurança e muita esperança. Saulo também conheceu Madalena. Nesse momento que ele estava ali, ele foi até a cidade próxima para conhecer também e conversar com Madalena. Mas tinha outra coisa que estava empolgando Saulo. Sabe o que era? O reencontro com seus familiares, com a sua irmã, com os seus pais. Saulo fazia, desde que tinha deixado a cidade, atrás de Ananias, tinha deixado seus familiares e nunca mais tiveram notícia alguma. Então ele estava com o coração extremamente esperançoso. Ele compreendia o Sinédrio e os ex-companheiros não quererem compreendê-lo, não querer tê-lo novamente, né? Como um amigo, como um companheiro, ele conseguia entender por causa das ideias que eram diferentes um do outro. Mas em relação aos seus familiares, Saulo guardava essa ansiedade de poder rever e abraçar os seus familiares. E a primeira providência, então, que Saulo vai ter é ir à casa da sua irmã Dalila. Chega lá, mas Dalila já tinha se mudado, já era outro dono que estava na propriedade. Então ele lembra de um amigo chamado Alexandre e vai lá, um amigo também de infância, de trabalho, colega de trabalho, ele vai até lá. Quando Alexandre vê, o recebe, não o reconhece de pronto, mas Saulo fala, esse sou eu, sou Saulo. E aí Alexandre fala, graças a Deus que tu te curou. Eu disse, mas eu não estava doente? Estava sim, porque o que correu à época era que Saulo estava louco. E aí ele fala, que bom que você já recuperou a tua sanidade, você está bem, que veio me procurar. Quando ele percebe que Saulo, na verdade, não tinha recuperado a sanidade, e muito pelo contrário, estava defendendo o Messias e a filosofia, Alexandre fala assim, olha, o Sadoc veio aqui há 3 anos atrás, pediu que a gente o Sinédrio emitisse uma carta de prisão. Eu não concordei com ele, mas esse Sadoc estava certo mesmo, você tem que ser preso. Então, ou seja, o amigo ali já refutou a amizade e falou assim, olha, você não tem noção do que aconteceu. Tua família aqui morreu de vergonha. Dalila e o marido se mudaram da cidade pela vergonha que eles passaram com essa tua redenção. E a tua mãe faleceu de desgosto. Saulo ficou sabendo que a mãe tinha falecido. E o pai vivia acabunhado e feliz. Os amigos que Saulo tinha, que eram considerados amigos da época também, todos se esquivaram. Ou seja, com essa notícia de que Saulo tinha se convertido, toda a sua família passou a ser não quista dentro da cidade, e os amigos também foram repudiados por todos eles. Então, assim, Saulo estava recebendo todas aquelas informações ali com esse amigo Alexandre. E esse amigo, então, educadamente despede Saulo, o expulsa de casa, falando assim, olha, se um dia você recobrar a razão, eu estou aqui, mas caso contrário, não quero mais contato com você. E aí Saulo, então, sai de lá e já não tem mais para onde ir. E o que ele lembra são os companheiros da Casa do Caminho. Saulo, nesse espaço, ele começa a rememorar o tempo em que ele foi com Sadoc interrogar Estevão, em que ele era o juiz, né? E hoje ele estava sendo interrogado e ele era o réu, o criminoso, vamos dizer assim. Então, Saulo vai vivenciando todas essas experiências contrárias daí então, e se dirige até a Casa do Caminho. E ele bate na porta da Casa do Caminho, um atendente vai atendê-lo, e ele fala, Simão Pedro está? Ele diz, eu vou lá ver se Simão está. Daí ele diz, olha, se ele estiver, diga que Saulo de Tarso está aqui. E aí esse atendente começa a tremer e pensou, né, meu Deus, o perseguidor, depois de 3 anos, volta a casa. Foi um momento de angústia. Vamos lembrar, saber que Pedro, Tiago, João, eles tinham notícias dessa conversão de Saulo, mas eles não tinham certeza, porque essa comunicação era difícil de acontecer. Tudo que aconteceu lá com Ananias ficou lá, em Damasco. Depois ele foi para o deserto. Então, assim, não se tinha essa comunicação. Eles
realmente tinham receio de Saulo ali às portas da casa do caminho novamente. Eles não sabiam o que fazer, se eles iam receber Saulo, se eles não iam, o que Saulo tinha ido fazer lá. Porque desde aquele acontecimento, a última vez que eles tiveram notícias de Saulo foi no apedrejamento de Estevão. E qual era o medo deles? Que essa história da conversão de Saulo era, na verdade, uma cilada para poder fazer uma perseguição ainda mais precisa contra eles. E vamos saber que para Saulo era ali a última esperança, porque ele estava sem dinheiro, ele estava sem amigos, ele estava sem familiares. Então a casa do caminho era o momento, era o local que ele podia ser acolhido. E aí Pedro, Tiago, João, eles com esse receio, eles falaram: nós não podemos recebê-lo aqui. Diga para ele voltar mais tarde. Vamos nos reunir essa noite, vamos decidir o que a gente vai fazer. E aí vai lá a pessoa, o atendente, dar essa resposta para Saulo, que ele voltasse mais tarde, que Pedro estava ocupado e com seus afazeres, que ele voltasse mais tarde. E naquele momento Saulo está realmente exausto. Ele está magro, ele está em pele e osso, ele está faminto, ele estava exausto. E mais aquela decepção de não ser recebido. Mas mesmo assim ele aguarda, ele sai para aguardar a decisão de Simão Pedro. Ele compreendia o que estava acontecendo. E esse relato no livro, ele é muito comovente. Porque eu contando assim, parece bastante frio e corriqueiro. Mas aqui ele descreve com detalhes qual era o semblante de Saulo. O momento assim que seus olhos ficaram carregado de lágrimas. Ele lembrou lá em Damasco, quando ele estava com Ananias, os amigos, os companheiros o receberam calorosamente. E ali foi aquela frieza, ele estava realmente com um aspecto doentio. E ele compreendeu, na verdade, que o que estava acontecendo. Eles não estavam acreditando nele. Eu voltarei, e Saulo diz assim: olha, eu voltarei depois. E se afasta, com os olhos marejados, bastante tristes. Mas, na verdade, Saulo não volta à casa do caminho naquele momento. Ele se hospeda numa hospedaria, mesmo sem recursos. E aí Simão Pedro reúne os seus companheiros e eles decidem que eles vão enviar o Barnabé lá para conversar. E, provavelmente, né, numa cidade pequena, tudo é pesquisável, eles vão atrás, descobrem onde que Saulo está, e Barnabé vai ter com Saulo. E lá, os dois não se conheciam, mas Barnabé logo identifica, Saulo conta da visão que teve de Jesus, e fala assim: olha, vamos... Identifica já em Saulo um novo companheiro, um novo adepto do Cristo, do Nazareno. E aí ele paga a hospedaria e leva Saulo, então, junto à casa do caminho. E Saulo diz que está muito receoso, porque ele ofendeu muito a Simão Pedro, à época, quando ele esteve lá, e a todos os demais companheiros. Então, assim, só por um acréscimo de Jesus Cristo que eu consegui essa réstia de luz ainda que me serve, né? E aí Barnabé leva até a sala onde está Simão Pedro e mais alguns companheiros. E Pedro fica espantado com a figura de Saulo, porque Pedro tinha aquela imagem daquele doutor da lei, altivo, vaidoso, orgulhoso, prepotente, arrogante. E quando ele vê um homem pálido, um homem abatido, caminhando com muito esforço, as mãos tremiam, passava por um estado muito febril e com uma humildade que comovia Pedro, só no olhar dele. Saulo estava ali já como se fosse uma outra figura. Aqueles olhos encovados, a extrema fraqueza orgânica, falavam aos apóstolos galileus de profundos sofrimentos. E aí Pedro fala, comovido: irmão Saulo, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. E Saulo responde: assim seja. Saulo conta aos novos companheiros como foi a visão de Jesus, como que foi a conversa que ele teve com Jesus. E aí os companheiros, eles falam assim: nossa, Jesus voltou para converter o nosso perseguidor. Então eles identificaram nessa postura, nessa ação de Jesus, como se fosse para salvá-los de Saulo. E Saulo fala assim para Pedro: necessito entrar numa fase ativa de trabalho, com que eu possa desfazer meu passado culposo. É verdade, fiz todo o mal à igreja de Jesus, em Jerusalém. Mas, se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. E logo em seguida, Saulo fala que ele está se sentindo febril, muito cansado, que essa última viagem que ele fez sem recurso algum foi muito penosa. E aí Pedro pergunta: você está sem dinheiro? Ele fala que sim, não tem recurso algum. Ele disse: não tem problema, a tua hospedaria já foi paga e tu és convidado a ficar aqui, fica aqui a tempo que você quiser, essa casa também é sua. E olha o pedido que Saulo faz, assim: se fosse possível, desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevão foi recolhido generosamente nesta casa. Todos ficaram altamente emocionados com esse pedido de Saulo. Quando Saulo se recupera, ele então vai ter com Pedro para saber o que ele vai fazer, quais são os planos de Pedro e no que ele poderia colaborar. E Pedro fala: olha, tendo em vista a tua importância e tudo mais, eu acho que não seria de bom ouvir que você permanecesse em Jerusalém, pelo menos por esses tempos, porque as perseguições iriam para a casa do caminho, as perseguições procurando Saulo. E aí Saulo fala assim: você tem razão, penso em voltar a Tarso, porque é possível que o meu velho pai compreenda a situação e ajude
nos meus passos. Então Saulo, naquele momento, já recuperado, já refeito, decide voltar a Tarso para procurar o pai amado. E é isso então que Saulo faz. Demanda voltar à casa paterna. Vai até a cidade de Tarso, bate à porta, o criado o recebe, espantado, e chama então o pai de Saulo, Isaque. O velhinho chega e reconhece o filho de pronto, de imediato, bastante surpreso e espantado, e fala: meu filho, será possível que os meus olhos me enganem? Saulo abraça o pai, se abraçam afetuosamente, e logo em seguida o pai pergunta: filho, será que estás mesmo curado? E essa pergunta para Saulo era como se fosse um golpe que era desferido nele, porque ele entendia o que isso significava. E olha o diálogo do pai e do filho: meu pai, por piedade, acolhei-me. Não estive doente, mas sou agora necessitado pelo Espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me vossas mãos. Esse é o pedido de Saulo, comovido. O pai responde assim: não estivestes doente? O que significa, então, a triste comédia de Damasco? Os filhos podem ser ingratos e conseguem esquecer, mas os pais, se nunca os retiram do pensamento, sabem sentir melhor a crueldade do seu proceder. Não te doeria ver-nos vencidos e humilhados com a vergonha que lançaste sobre nossa casa? Ralada de desgosto, tua mãe encontrou lenitivo na morte, mas eu? Acreditas-me insensível à sua deserção? Se resisti, foi porque guardava a esperança de buscar Jeová, supondo que tudo não passasse de um mal-entendido, que uma perturbação mental houvesse atirado contigo na incompreensão e nas críticas injustificáveis do mundo. Criei-te com todo o desvelo de um pai da nossa raça, costuma dedicar ao único filho varão. Sintetizava as gloriosas promessas para a nossa estirpe. Sacrifiquei-me por ti, cumulei-te de afagos, não poupei esforços para que pudesses contar com os mestres mais sábios, cuidei da tua mocidade, enchi-te com a ternura do coração, e é desse modo que retribuis as dedicações e os carinhos do lar? E para Saulo, que podia enfrentar homens e varões e guardas, mas ele não podia enfrentar o pai, porque foi um golpe muito dolorido para o seu coração. E Saulo começou a chorar. E nesse momento que Saulo começa a chorar, para o pai dele fala assim: choras? Mas és um covarde ainda? Você está dando um exemplo de covardia. Realmente não houve, para Saulo, não houve dor, golpe mais feroz do que essa renúncia que o seu pai faz no momento em que ele vai lá pedir, como seu último recurso, o acolhimento. Saulo continuava a soluçar, o pai continuava a expelir todos aqueles anos de vergonha, de humilhação que ele sentiu, ele e a sua família. Começa a falar, inclusive, que soube que Saulo estava noivo de uma mulher que não tinha pais conhecidos, e que ele chegou a pensar até que foi essa mulher que tivesse deixado Saulo desequilibrado. E Saulo fala: nossa, Abigail era uma santa. Com certeza, se ela estivesse aqui, eu estaria mais feliz nessa minha nova vida. E o pai fica inconsolável, não gosta da resposta de Saulo. Saulo, então, enxuga as lágrimas e responde: eu quero dizer que o episódio de Damasco aconteceu. Não é loucura da minha cabeça. Eu vi o Cristo ressuscitado. E vai mais além, fala assim: pai, o Cristo é o Salvador prometido. E aí, nesse momento, Isaac vai à loucura. Ele começa a gritar, fala assim: você está blasfemando com fúria, com raiva. Você está insultando a providência divina. Ele fica indignado com esse posicionamento de Saulo, extremamente raivoso. E aí chegamos no auge da discussão, porque o pai de Saulo pede que ele reconsidere, que ele peça desculpas e reconsidere a sua posição. E Saulo fala assim: olha, eu sinto muito, mas eu, nesses últimos 3 anos, eu acho que não tem nada que eu tenha feito que eu precise fazer reconsideração. Ele gostaria muito de abraçar o pai dele, ele compreendia o que estava acontecendo com o pai, ele gostaria de falar para o pai sobre Jesus, para ver se Jesus consolar o pai, mas era impossível. O pai de Saulo estava no auge da cólera, e ele fala assim: olha, eu sinto que eu tenho esperado, o pai falando assim, eu sinto que eu tenho esperado esses anos todos para eu não morrer odiando alguém. Infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer que você está louco. Tu estás louco. Ou então, tu és um criminoso vulgar mesmo. O Sinédrio está certo em demandar a tua prisão. Então, diante disso, eu falo agora para ti que tu precisas escolher em definitivo. Olha só o que acontece com Saulo. Tu precisas escolher em definitivo entre mim e esse desprezível carpinteiro. E Saulo fala: mas pai, ambos precisamos de Jesus. Aí Isaac olha para ele e fala assim: então a tua escolha está feita. Você pode sair dessa casa. Saulo fala: mas pai,
eu não tenho para onde ir, falta-me tudo, estou cansado, estou doente, não tenho dinheiro algum, eu preciso da piedade alheia. Saulo estava se humilhando mesmo, porque ele estava muito, muito necessitado. E assim finaliza a conversa de Saulo com seu pai, em que Saulo fala, então me expulsas? E ele fala, não, eu não estou te expulsando. Na verdade, foi tu que escolheste ficar com os teus amigos, com os teus afetos mais puros, foi tu que escolheste o carpinteiro abandonando o teu próprio pai. Então, você pode ir embora. E assim Saulo sai da casa do pai, completamente só e desapontado, para continuar a sua peregrinação, a sua redenção. Morre ali o homem velho para renascer um novo homem.